Olá! O Plano Nacional de Educação completa um ano em 25 de junho e, como em todos os aniversários, é hora de avaliar o que aconteceu nesse período. Todas as metas foram cumpridas? Quais foram os obstáculos? Quem está ou não se esforçando para que o país tenha, daqui a 10 anos, uma educação de qualidade? O que está dando certo e o que não vai funcionar? O que fazer para otimizar os resultados? Depois do fracasso do plano que vigorou de 2001 a 2010, o Brasil discutiu e aprovou o atual PNE, que prevê de hoje a 4 anos o país invista 7% do produto interno bruto em educação e em 9 anos esse valor chegue a 10%. Mas junto com essa meta, há outras 19, que têm de ser paulatinamente cumpridas. Em 25 de junho, temos de avaliar 10 pontos intermediários, que vão da elaboração dos planos estaduais e municipais até saber qual é a demanda por escola infantil e creches. Será que o Brasil passa nessa prova? Deputado Alex Canziani, o senhor confia nesse planejamento que a gente pode quebrar essa pecha de que o país sempre tem um governo desfazendo o que o outro faz? Quer dizer, a educação vai ensinar um outro jeito para a gente? Esperamos, né? Primeiro porque cada vez mais se vê que é estratégico para o país se desenvolver, para o Brasil chegar ao nível que nós queremos, a educação. Isso todos os estudos mostram a importância que a educação tem para que o Brasil possa chegar a um outro patamar. E essa questão do plano é uma maneira de você, primeiro, reunir a sociedade, porque foram conferências municipais, estaduais, a Conferência Nacional, durante o próprio professor Isaac dizia, um longo tempo do próprio Congresso, para poder aprovar nas duas casas, e hoje nós temos metas ousadas. Eu me lembro, Vânia, que logo na primeira vez, quando o então ministro Fernando Haddad veio à Câmara para trazer o plano, eu já dizia o seguinte, eu achava que, primeiro, quem tem 20 metas não tem nenhuma. Eu acho que nós precisávamos focar em menos metas para que nós tivéssemos realmente uma grande união da sociedade para que nós pudéssemos efetivamente atingir essas metas. E eu via com preocupação a quantidade de metas, são 20 metas, para que a gente possa estar atingindo nesses 10 anos. E nesse ano já de 2015, ou seja, um ano, nós já temos algumas metas a poder atingir. Uma delas, inclusive, é a questão dos planos municipais e estaduais de educação. Nós temos aí mais praticamente um mês para que os municípios aprovem, também os estados aprovem, né, já a consequência desse primeiro ano, que seria a aprovação dos planos municipais e estaduais. Aliado a isso, nós temos outras questões importantes que nós temos que estar acompanhando. Agora, eu acho que uma questão importante, aquilo que não foi feito no passado, foi exatamente nós estarmos acompanhando para e passo as suas metas. Ou seja, não vamos esperar os 10 anos para dizer, olha, não atingimos, né? Foi um fiasco, não conseguimos atingir. Então é importante que a sociedade como um todo, e aí não é só o parlamento, mas a sociedade como um todo esteja acompanhando para que a gente possa, dentro daquilo que for possível, atingir as metas que nos propusemos através da lei que votamos na Câmara e também no Senado Federal. Agora, o Brasil, nos últimos 10 anos, dobrou os investimentos em educação. Isso reverteu numa melhoria, quer dizer, a educação respondeu na mesma medida, a qualidade da educação brasileira avançou na mesma medida? Como é que os senhores avaliam isso? O deputado Alex Canziani está pensando, uma cara de quem está pensando no assunto. Olha, Vânia, eu acredito o seguinte, né? Sem dúvida houve avanço na educação brasileira. Se a gente pegar ao longo dos últimos anos, apesar de ainda nós termos índices muito ruins, né? Quando nós pegamos o exame PISA, por exemplo, que é uma avaliação internacional e nós vemos que a nossa colocação é muito ruim, mas se nós pegarmos ao longo desses últimos anos, o Brasil avançou. Avançou na educação superior, avançou na educação infantil, avançou. E até o nosso professor Moacir aqui, que é um grande estudioso, inclusive, do ensino médio, eu acho que no ensino médio, eu acho que esse é o maior gargalo que nós temos ainda hoje no Brasil. Mas eu acho que avançamos. Agora, a preocupação é o seguinte, é que nós não estamos avançando na necessidade que o Brasil tem. Ou seja, se avança, mas nós precisamos avançar muito mais. Os outros países estão muito mais rápidos, estão muito mais conscientes da importância e têm conseguido avançar mais do que o Brasil. Então, apesar de nós termos melhorado, isso é inequívoco, eu acho que nós estamos ainda melhorando
muito aquém daquilo que o Brasil precisa. É por isso que nós temos que fazer, na minha visão, nós temos que, e eu vejo com satisfação até a própria presidente na sua posse, dizendo que quer fazer do Brasil a pátria educadora, né? Então ela quer dar o foco, e isso não foi na campanha, foi na própria posse dela. E nós vamos saber agora se ela quer isso mesmo, quando vai sair o contingenciamento dos próximos dias do Orçamento da União, quando nós vermos então o quanto vai ser contingenciado do Orçamento da União da educação. E aí nós vamos ver na prática se realmente é isso. Então nós vamos ter uma sinalização clara daqui a poucos dias se nós vamos efetivamente cumprir, ter possibilidade de cumprir aquilo que se colocou na lei para o Plano Nacional de Educação. Então eu vejo que estamos melhorando sim, mas não na velocidade que o Brasil precisa. Se a gente pegar no ensino fundamental, ao longo dos últimos 10 anos, houve uma melhora sim. Eu acho que precisamos melhorar muito mais, sem dúvida alguma. A própria questão do ensino superior também nós tivemos um avanço, sim. Hoje nós temos uma oferta maior, quer dizer, então, obviamente, se a gente pegar 30, 40 anos atrás, a educação, a qualidade era melhor, sem dúvida alguma. A inclusão era a elite que só estudava. Hoje nós temos, se não universalizado, perto disso. Agora, eu acho que nos últimos 10 anos houve uma melhora pequena, precisamos melhorar muito mais, não tenha dúvida, mas sem dúvida nós tivemos algum avanço, sim. E eu pensei na outra ponta, nos municípios. Né? Os municípios, no PNE, eles estão, a meta 1, que é a educação infantil, recai quase que totalmente sobre os municípios, né? Eles têm que atender a demanda por creche, a demanda pela pré-escola, crianças entre 4 e 5 anos, que hoje faltam 12% desses alunos ainda não estão matriculados. A gente tem até uma arte que mostra o que tem de matrícula nesse setor. 87% das crianças entre 4 e 5 anos já estão matriculados. A questão de 0 a 3 anos ainda é uma população bastante desassistida, mas o que se tem discutido é que os municípios não têm condição de dar uma educação adequada, porque ele não tem recursos e que a União tem que dar assistência aos municípios. Como é que o senhor vê essa questão, que os repasses aos municípios têm que ser maiores? O senhor que foi prefeito, deputado Alex Canziani, como é que é eu fui vice-prefeito da cidade de Londrina. Mas o senhor viu o que é para a administração da prefeitura administrar a educação, né? Sem dúvida alguma. E esse é grande. Nós temos, inclusive, uma comissão especial na Câmara exatamente analisando o Pacto Federativo, né? Quer dizer, esse é um grande debate que surge na Câmara. Ainda hoje nós tivemos um debate aqui com relação ao piso nacional dos professores. Essa é uma discussão que está vendo no meu estado, inclusive, uma crise muito grande, mas em vários outros estados também, vários estados com greve. E não há como se falar em qualidade da educação, não há como se falar sem falar de professor. E questão de remuneração também. O próprio professor Luiz Dourado falava agora a respeito da questão da formação de professores. Hoje mesmo, o secretário Binho, né, que é o secretário do Ministério da Educação, ele trazia um dado, né, de uma pesquisa dizendo que somente 2% dos jovens querem ser professores. Ora, isso é muito triste para o país. Como é que nós vamos, quer dizer, há como se viabilizar a educação sem professor? Impossível. E se os jovens não estão querendo ser professores, eu li um livro outro dia que falava da expectativa, do sonho que um jovem lá na Finlândia para ser professor. E, na verdade, é muito difícil ser professor lá, porque, na verdade, só os melhores talentos é que conseguem ser professor. E aqui nós temos hoje uma quantidade muito pequena de jovens, isso pela falta de valorização, pela falta da própria remuneração, sem dar uma carreira que seja atrativa. Né? Isso, sem dúvida, é uma questão muito séria que o país precisa, e a própria PNE fala a respeito disso, de que maneira nós podemos transformar a carreira do professor numa carreira mais atrativa. E essa meta que você dizia, nós temos agora até o ano de 2016 para poder viabilizar a educação infantil de 4 a 5 anos na sua universalização no país. E nós temos uma meta ainda muito grande para poder, nós temos um desafio muito grande para poder chegar lá. E como atingir isso? Né? Através da construção, né? Existe o programa para construir creches, centros de educação infantil, mas o grande problema vem na questão do custeio. Né? Quer dizer, os estados com dificuldade, os municípios também. Nós precisamos repactuar o valor que os municípios recebem com relação aos valores da educação. Não há como você querer, e nós temos que fazer, e é muito baixo ainda,
o piso, se os estados não têm condição, se os municípios não têm. Se vê um estado rico como Minas Gerais, está propondo para em 2017 conseguir pagar o piso nacional. Somente em 2017. Então, sem dúvida alguma, passa por esse pacto, esse pacto federativo de nós vermos como é que nós vamos distribuir os recursos da União. A previsão é que tenha um aumento no piso de 2,5% em 2016, cerca de, né? Não, esse ano 13%, né, e que muitos estados não estão conseguindo efetivamente pagar. Inclusive, professor Maci, a Câmara fez um trabalho muito bom, inclusive, e aprovou uma legislação que é com relação à primeira infância. E os próprios estudos de Harvard e tantas universidades mostrando o impacto que isso tem na vida de uma pessoa, o atendimento que nós pudermos dar nos primeiros 6 anos de vida. E aí o senhor dizia da questão nós tivemos as crianças com uma boa base já no início da sua formação educacional, sem dúvida alguma nós vamos poder ter com que essa pessoa tenha uma condição muito melhor, muito mais propícia para poder atingir todos os níveis da educação. Está correto você? E foi demonstrado pelos neurocientistas, como disse o deputado Alex, que de 0 a 6 anos, quando estão se formando os neurônios e as conexões entre os neurônios, que a gente chama de sinapse, é considerado como o período mais importante do processo cognitivo. Se essas interações entre os neurônios não for bem feita, a criança vai herdar dificuldades no processo cognitivo para a vida toda. De maneira que eu acho que é importante, precisamos ver se é responsabilidade do município ou da União, educação é cara e é um investimento, mas eu queria reforçar esse ponto da primeira infância. O James Heckman, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, ele demonstrou que a sociedade ganha, mesmo em termos econômicos, se for investido na primeira infância. Deputado Alex Canziani. Olha, agradecer a todos, dizer do privilégio de estar aqui com o professor Moacir, com o professor Isaac, com o nosso Kleber Verde, com você, Vânia, e dizer do momento que nós estamos vivendo. Né? Acho que cada vez mais a sociedade avalia que o caminho é pela educação. Isso eu vejo, quer dizer, alguns anos atrás eu não via tanta participação como nós vemos hoje. O senhor falava, inclusive, do movimento Todos pela Educação, que faz um belíssimo trabalho. Hoje nós temos várias outras entidades que trabalham em prol da educação. Nós temos hoje uma consciência cada vez maior de empresários, dizendo que a produtividade do trabalhador brasileiro hoje é muito aquém de outros países. E isso se deve à baixa qualidade da educação. Então, eu acho que esse é o entendimento que a sociedade já tem. A própria participação que nós tivemos na construção do PNE mostrou a vinda da sociedade para poder discutir com a Câmara, para poder discutir com o Congresso, de que maneira nós poderíamos. E agora vem a grande fase, que é a implementação, é a ação, é a execução. Né? Eu volto a frisar aquilo que eu disse no começo. Eu tenho preocupação com a quantidade de metas. O senhor falava, inclusive, agora também. A quantidade de metas, quer dizer, você cria uma expectativa muito grande, aí às vezes você não vai ter recurso para tudo, acaba colocando um pouquinho em cada um, e daqui a 10 anos nós vamos ver o que é que nós conseguimos efetivamente avançar. Volto a frisar, se nós tivéssemos 3 metas, 5 metas, e que nós efetivamente pudéssemos persegui-las, eu acho que já seria um avanço maior. Mas isso está colocado, vamos trabalhar, a Câmara vai ter um papel importante, mas mais do que a Câmara, mais do que o Parlamento, mais do que o governo, é aquilo que o senhor falava, é a sociedade. Esse é um plano que a sociedade tem que efetivamente assumir para que nós possamos cumprir, se não 100%, o maior percentual possível desse Plano Nacional de Educação.